Salve, salve galerinha! E agora temos Pen Gaming contra Psg Talon. E vamos para os Pixibans! Vamos ver o que vai rolar aqui nessa brincadeira. Particularmente eu achei o draft da Pen ontem muito ruim. Eles só tinham tipo duas coisas boas, que era o Silas e o Darius. Agora vamos ver o que vai rolar hoje, né? Who's been to 9 Worlds and MSIs? He's got eles querem pegar Camille, então. He is by far the Tá most bom. celebrated player. Tudo indica que eles querem pegar Camille pro robô. Okay, that's mid lane to bot lane. Ou Karma. The freshest phase versus the oldest phase. Look across the side. Hey, Doggo. Yes, your mid laner's experience. Yeah, have you met BRTT? This man's been everywhere, man. Like, and you've got Tin Owens in the mid lane, who's like the original meme when Brazil beat Alliance, when Kaboom beat Alliance back in 2014. Like, Tin Owens has been around the block for like 7 years here as well. So, alistaram, bombando. Isso quer dizer que eles querem pegar Rel. Yeah, and it is really cool to see, and to see some of these players, especially for me, it's like, yeah, go win one for the boomers, you know, yeah, get out there. Trash, BRTT, pô, get o out there, próprio Maple. a gente tirou o trash do Lúcio, graças a Deus, é To isso. see these guys competing and having success for so long in their career, you know, looking over at Maple especially, he's been around for E agora, ages, depois de tirar, he is dominant. será que eles vão ter coragem? Eu acho que a gente pega Rel antes deles e deixa eles se virarem com a Leona. Eu acho que é uma boa opção pro Brasil. É isso. E tá tudo... Puta, tá tudo aberto, vai ter Morgana. Provavelmente vai ter Morgana aqui. Meu amigo, se esse maluco pegar Morgana Jungle vai ser desagradável. Pior ainda, ele vai pegar uma Morgana Flex. Is this guy really mechanically good? But he is not afraid to go in whatsoever. Provavelmente a gente volta de Tristana de novo. Ou será que vai vir de Jinx? Try to go for the mechanical outplays, and Kai'Sa is another champion where you can do that. Eu acho arriscado. Eu acho que o BRTT vai morrer, vai só morrer se ele vier de Jinx. Carioca. É Tristana, ok. Locamos a nossa bot lane. Cara, agora a gente vai descobrir se o Carioca tá jogando de Morgana ou não. Recarim. Putz. E agora é o momento deles pegarem a Morgana e flexionarem o Rumble pra outra lane. Era o momento, hein? Era o momento deles pegarem a Morgana e flexionarem o Rumble pra outra rota. Caralho, o Carioca não leu a patch notes, é isso. A lot of junglers have played this all year long. This kind of cavalry combo of Hecarim plus Rel was globally extremely popular for pretty much everyone. So it feels like they're thinking more about the combo, more about the tô inseguro com esse draft do Brasil. Bem inseguro, cara, bem inseguro mesmo. Have the follow up there from that Tristana, and that is what they're going to play for. But I tend to agree, this is a pretty big advantage if you're looking at relative power of the individual champions. We're assuming that the Rumble is going to the jungle. It can be played top, it is very effective there. It can actually be played mid lane as well. Ok. Has been in the jungle, and not only tá, isso quer dizer que eles querem pegar uma Syndra you're just so ou uma Karma. Powerful in the 5v5. Yes, Hecarim can look for the engage, but the equalizer cara, é Syndra ou Karma no PSG? Syndra ou Karma? Certo, Syndra, Karma ou Nar. Mas eu acho que a Karma tem muita chance de aparecer aqui. Agility, aggressive champions getting dropped off. Relia gone, Akali gone. We'll see if there's something else coming through as well. Relia always makes you think, okay, maybe Nar's the option. Yeah, exactly. Again, would maybe see a Silas here as one as well for this. Tipo, tem risco do time ficar com muito dano mágico, mas ainda assim, cara. Ainda é um campeão muito forte, muito chato, muito irritante de enfrentar. In the regular season, pretty much will play anytime he can get it, and largely
PSG are happy to just leave Hanabi on an island. Just have him farming it out by himself, play more towards their bottom lane, play more towards their mid lane, you know, group up with support and jungle, try to make plays there. But largely Hanabi is just kind of Serafine mid, será? such a good champion for that. Eu não gosto muito da Serafine nesse pick, não. The Aurelia kind of does tip the hand, so that coming through would make a lot of sense. Then you save that last pick. Não sei se seria o Nara ou a Karma, mas eu acho que aí o robô pode pegar a Karma e ficar num matchup relativamente confortável. Na lane. Depois ele não pode não. Depois ele não pode brincar não. Cara, eu gosto muito da Karma aqui. I'm expecting a more impressive performance, but of course, you know, expectations have been shattered kind of time and again for me watching the games today. Certainly, I think World never give up, and Damwon Kia have just been clapping everybody that they've been against, but otherwise every group looks pretty open. Gosto do Ryze, mas não gosto do combo do Ryze com Recarim. The mid laner here for TenOwnz. And now Lucy needs to grab the last champion, the top lane answer to Hanabi's Gnar. What's it gonna be? If you want to go aggressive and attack the champion, something like Camille can make sense. Mas Camille tá banida. Seems unlikely, but gonna go much more defensive instead and say, you know what? I mean, Lulu certainly can be a good Karma, laner, beleza, so beleza, eu imaginava, tá. You don't Eu já imaginava isso. a Karma to get her ahead. She might have some lane pressure for a while, but you're mostly playing for the Tristana and the Ryze. And generally, in the CBLOL, what Pain wanted to do was just 5v5, right? So this kind of is their MO. You know, even when they did draft towards the side lane, draft towards things like the Camille, it was largely just brought into the team fights. They used it, you know, to really start up. Tipo, o Lucian vai ganhar o early, mas o late é totalmente do Ryze. The finals as well for Robo. He has played it a couple times. I've even seen him go towards, you know, full. Tá bom, a ult da Leona com a ult do Rumble é bem desagradável e quase impossível de lidar, né? Você tomou a ult e acabou, né? Eu acho que a nossa composição até que tá interessante. O problema vai ser esse press no mid. A gente não tem pressão no mid. E cara, eu tô com medo dessa bot lane virar um snowball de novo. Medo muito grande, muito, muito grande. Essa bot lane vai snowballar, cara. E o River é outra categoria de jungler. Você não pode comparar o River com o Ferret. Não tem comparação. Não tem comparação. Turns out the champion looks good with coordination and with a bit of a lead, not so much when your lanes are getting run over. Honestly, as you mentioned though, the PSG Mas o Lucian vai estar sozinho. Tipo, o Rumble não é um campeão de gank, saca? A única lane que ele pode jogar e fazer alguma coisa é na bot lane, que tem um setup pra ele. Mas fora isso, vai ser cada lane por si. E o Rumble só vai ajudar no máximo a pegar um push, dar um dano na wave, empurrar até pegar o nível 6. Aí o nível 6 a coisa muda de figura bastante. Eu não acho que a gente tem um nível 1 bom o suficiente para dar um invade ou algum tease de começo de jogo, mas eu acho que o time adversário tem. Eu acho que eles podem ferrar a jungle do Carioca de uma maneira quase irreversível se eles vierem os 5 de um lado só. Se eles fizerem um tease de começo de jogo, pode ser bem perigoso mesmo. Mas eu acho que os times não querem mostrar as mãos ainda. Acho que nenhum dos times que apareceu até agora no MSI quis mostrar a mão até agora. Então eles não estão mostrando esses invades, não estão mostrando as jogadas criativas de early, que isso é uma etapa de grupos. Eles podem fazer isso no último dia do grupo. No último dia do grupo da PEN, que é segunda-feira, dia 10, a gente pode ver muita coisa, inclusive da própria PEN, sabe? Up, but with the Hecarim not being that powerful, Maple is opting more towards that TP so he can really pressure TenOwnz, get back to base, get a good buy, TP back, continue to really keep that pressure up, and we'll see if Pain Gaming can find any way to punish that, because if not, I expect Maple to really have the run of the lane here in the early stages. Alright, looking through mid-pressure and then seeing what that can do to affect the junglers. River, of course, being smart in spamming to overheat, spamming the shield. It's a nice low cooldown ability, and you just take the overheat, you know, go into the red zone and. Os dois vão jogar pelo top. Tá, eu entendo. Uma coisa é boa do Carioca aqui. Não teve tease de early game e o Carioca ele tem uma lane muito boa pra gankar no top, tá?
É a melhor lane pra ele gankar, e a Karma é ótima pra colocar um jungle na frente. Esse Recarim, ele vai ter que fazer uma build de dano, senão ele não vai conseguir ser eficaz no jogo. Só que a gente vai faltar frontline se ele for full dano. Nossa, cara, é muito complicado esse jogo. Porque o team só vai começar a ter pressão sobre o Lucian a partir de, sei lá, segundo item, e aí ele vai equiparar a pressão. Mas antes disso, o Lucian pega o push quando quiser e enquanto quiser. Sabe? Isso é bem desagradável. Agora é novamente rezar pra essa bot lane não tomar um snowball, não fazer merda e jogar suave. Isso daí é muito importante também, tá, guys? Isso daí é uma coisa que já é padrão no Raelo, principalmente a galera que joga bem e tudo mais. Mas a ward é sempre um pouco depois do mato do mid. Por que um pouco depois do mato, Bruno? Porque se você viu o cara no mato, qualquer um dos jungles do meta atual, e do meta passado também, se você viu o cara no mato, você já tomou o gank, você não vai ter tempo de sair, você não vai ter tempo de responder. E olha a velocidade clear desse Rumble, cara. O Recarim tá terminando o buff, o Rumble já tá no último campo e vai gankar top, provavelmente. Meu Deus. O Lucian tá mudando de forma para poder ter cooldown e poder engajar na forma de cavalo depois, eu acho. Porque o engage na forma de cavalo tem menos reação do que o engage na forma de armadura para cavalo. Digo, cavalo para armadura tem mais reação, enquanto a armadura para cavalo tem menos reação. TP coming in, nice double hop though. Flash gonna keep the tether there into a Q stun into easy peasy first blood. 400 gold in the pockets of Carioca. Nicely done by Robo. The early flash to keep the tether on Hanabi there was not something that Hanabi was expecting. By the time he flashed, the Karma's still in range. The root comes claro que a gente vai perder double Aronga por causa dessa brincadeira, mas tá bom. From Carioca, it doesn't matter. He got him right to the Gnar. He knocks him down. A great early play here. Very e a wave do mid tá perfeita pro Lucian ainda. O Lucian vai chegar sem perder nada nessa wave. E eu acho que o Hanabi ter saído da torre foi um mega erro dele. Sem trocadilhos com o Mega Nar. Mega errado. Mega Nar. Able to rocket jump in time though, pretty much impossible to prevent rocket jump. I don't believe you can ever get root into Q when it's at that much range. Se você tá de Leona, você não consegue impedir. Se você for um trash, você consegue. Mas o ban de trash deles também indicava muito que eles iam pegar Tristana. Muito. Closer and closer to Noon Quiver Gold, and that's obviously an important power spike to get if you can make it happen. Looks like an early second recall for Tinones. Already got Dark Seal, but gonna add maybe boots and some potions or control ward afterwards and head back over. Yeah, and a lot of times on Rise in the early levels, mana is kind of your struggle. So being able to get a hard push, reset, even just to refill your mana if you don't have an exceptional buy is still fine. Gets the mana crystal in this case. Maple still has TP tomou advantage. Spot, agora você vai ver a reação do Rumble imediatamente, ó. Imediatamente o Rumble aparece no top, cara. Yeah, he's on the wrong side of the turret, so good luck with this one. A flash for the Harpoon to slow. They know he's flashes, they know he's an easy target. O Carioca ter sido pego nessa ward fudeu o top. O robô morreu pelo Carioca ter sido pego na ward. Literalmente. O Carioca deu um passo e foi cobrar, e o robô foi cobrado no top. Um passo. Por causa dessa ward aqui, ó. Um passo. O Rumble tava aqui. Ele não ia conseguir gankar. Ele não ia gankar se ele não soubesse onde o Carioca tava. Por quê? Porque se ele não sabe onde o Carioca tá, se ele não vê o Carioca tá no ombro dele, entende? Se você não vê o adversário, você deduz que ele tá nas suas costas, que ele tá no seu ombro. Então, por ele ter visto o Carioca, o robô morreu. Só isso. That alone is going to make him really threatening, and Carioca, as a result, will look for Hanabi on top side. All right, here we go, 2v1 top side. Mega Gnar, though, nearly there, and honestly, that's kind of the button. That bar is how likely is this gank to fail? Oh, it's 90%? All right, then let's just not go for it, but
Sério? Right, Ele podia matar o Carioca ali. O Carioca tava nível 5, ele podia jogar o Carioca pra torre e stunar ele. O Hanabi não matou o Carioca porque não quis. É, a bot lane tem que subir, né? É isso. Unless you think you can kill him, like the smite is unanswered because Carioca was spotted topside, so realistically there's no play, you weren't going to get enough damage done, and the 3-on-3 that was going to turn into a 3-on-4 because Lucian. E você vê, cara, o Carioca, o River tá lendo o Carioca como um livro. E ele sabendo onde o Carioca tá, ele pode fazer o que ele quiser. Deu ruim. Cara, sorte, a nossa sorte é que o T-Nose é muito bom. Nossa sorte é que o T-Nose é muito bom. O Carioca já tá atrás no jogo e é provável que ele fique mais atrás ainda, tá? É, isso daí é uma coisa muito séria do PSG. Ele é um time que não costuma cometer o mesmo erro duas vezes, tá? And putting as much pressure down as possible. Wait to see what the build's actually going to be. Right now, though, with ability power, it could be a slightly more offensive build, like a nice try. Not going to find the root in a BRTT. However, engage, Rumble is here, River is here, and right in the lane, he's in two places at once, basically. Carioca, você não consegue, filho. Você não consegue. Você deu o ghost pra dizer que tô aqui, né? Você não vai lutar essa bot lane. Você não vai lutar essa bot lane, cara. Nossa bot lane é muito fraca. E você tá com um campeão que tá fora do meta por motivos claros de foi nerfado até morrer. Okay, how good's it gonna be? Level 6 Tech Room is a lot of crowd control. BRTT is around. Here comes a nice fear to knock them away, but Carioca's running out of health. And Doggo kills him outright. Jump backwards, but still enough for the double kill. Now Doggo is crushing eles quase mataram o Tim ainda. Cara, não joga com a bot lane, cara. Você tem um cara de 70 anos na lane de AD Carry, velho. Agora você entendeu por que o Rumble tá tão forte? É isso, cara. Não dá pra jogar de Recarim. O Udyr ainda vai porque foi só o item. O campeão não foi nerfado. Mas isso aqui não dá, velho. Simplesmente não dá. Meu Deus. Yeah, able to stay alive. It's flash for flash, ulti burned, Robo staying back alive. Yeah, no Bolo, just the solo. Yep. Does trade flashes up there, but already you're starting to feel like this matchup is moving a little bit more towards parity. The early levels are often the deadliest for Karma in a lot of these range versus range matchups because you're starting at level 1 with your ultimate. That is a pretty significant advantage if you can hit the monster Q. It is tough to deal with Meu Deus, backing out nicely timed on the rocket jump, but as Gnar gets some magic resist under his belt, gets a little bit of HP under Foi bom a gente ter banido esse ban do Trash ganhou o jogo pra gente. Ganhou o jogo pra gente. Desculpa, foi o nosso melhor ban. We are looking towards Bandle Glass Mirror plus the Kindle Gem. So, you know, foi o nosso melhor ban. There on Robo's side, of course. It is more of a supportive build, but you know, when you saw the Amp Tome, you knew there were a lot of ways it could have gone. There were a lot of possibilities there. It's going to be again the more supportive build, not going to be anything like a pure AP Karma, not a surprise. E o Recarim não tem onde jogar, cara. O Carioca tá no conforto mais desconfortável da história do universo, cara. Ah, eu estou muito confortável não podendo jogar em nenhuma rota. Realmente parece bem confortável isso aí. Cara, se eles focarem em Lucy, ele morre. Só que eles não querem criar jogada, eles querem guardar recurso pra daqui a 1 minuto e meio. Se ele ultar agora, ele tem já ult de novo. A Kai'Sa não. A Kai'Sa, a ult dela tá demorando bastante. Demora 2 minutos e 10 segundos pra voltar no momento atual. The sustain built in, as well as the early damage and trading patterns with the passive and PTA to try to create an edge, and he hasn't been able to do that whatsoever. All right, freezing the lane down to the bottom side for now, though, Doggo. This will eventually push back down the Triss, but it will deny some farm. Never mind, just hits it anyway. But this is actually really cute. Based on where the minions are going to meet up, it'll actually go back towards him, so actually good timing by Doggo. Anytime, though he has more minions, right? He has up to 2 Aster minions. It's going to meet near BRTT's turret, which means blue team's going to get reinforcements first, which means that wave's eventually stronger, and that wave will push back towards Doggo's turret. With the recalls being only about 6 seconds apart, Doggo is easily there in time to not lose any farm to his turret,
and thus is going to, you know, manicure a very small farm lead based on lane manipulation. Nice crunch away. And I think that stuff is really cool. Like, even the timing of his Q, because actually if he waited longer, his minions would have arrived to the enemy range minions, stacked, and then pushed. So if he kills them off at that point, then it would actually push to his opponents. But because his reinforcement wave never actually got in range of those minions, they did not group, so it would come back to him. So the timing really smart there. Good laning skills, good game sense there from Doggo to recognize the situation, and does create a small edge for him. River going to be dropping the Herald here mid. Acho que agora a lane do Xinong meio que acabou, cara. So that is kind of the advantage that É tipo assim, a PEN, deixa eu dizer, se a PEN quiser ter alguma experiência... Meu Deus! Se a PEN quiser sobreviver esse jogo e ganhar, a gente vai precisar segurar esse jogo para pelo menos 25 minutos. A gente precisa pelo menos dobrar o tempo de jogo que tem, senão esse jogo já era. BRTT will be able to get some tower damage down. The Robo just going to go for the long chase. We'll see how quickly PSG respond or if they even care. Eu gosto que o robô tenha sido chato aí. Acho bem importante. Very quickly. So that is going to be the call. Just try to lane swap, trade on the opposite side, but PSG... O Lucian tinha que pegar o mid, cara. O Lucian tinha que pegar o mid, cara. And generally, you get one or the other. You know, a Tristana vai pegar primeiro, cara. Out fairly evenly, you often are choosing, okay, do we want to go towards top side, get heralds, you know, get turret plates, and extend a gold lead, or do we want to stack the early dragons and try to snowball the game that way? In this case, they've actually got foda que a PSG pegou os dois dragões e o arauto, cara. Então, e tem tudo para pegar o segundo arauto também. To be able to win this next fight. You know, if you lose 3 straight dragons in the early game, it is a monumentally low chance to actually win the game from there. Yeah. It almost always will result in soul for your opponents because all it takes is one smite, one team fight, one pick, and they will get that. So Payne really going to be feeling the pressure here. Pick some pretty weak early picks here, you know, particularly the Hecarim. Looking at that, you know, more to facilitate the team fight comp. And now they're going to have to get something back for that, right? If you don't nail your engage with Rel and Hecarim and just blast through a team fight with BRTT supported by this Moonstone Karma, then I think the game is pretty doomed after this next dragon. It really could be. We're seeing 3 minutes 20 seconds till that dragon comes up. Hanabi grabs himself the turret plate topside. Now up in farm on the Gnar, by the way. We marked a 10 CS lead for Robo not that long ago. Obviously the first blood was there as well, but it's been turning around and turning around and turning around. You can see the gold leads, yeah. Top 3 earners all on the one side. Every single member of PSG Talon has more gold than their respective opponent. Every single one down the line, 400 plus in most of these cases. So looking very good right now. That said, Pin Gaming was down more gold than this. E cara, eu vou te dizer que todas as desvantagens que a PEN tomou foi em cima do Carioca. Em cima do posicionamento e visão do Carioca, velho. Cara, Tinons é um deus, velho. Ele não parou pra dar dano, ele só recuou e falou, tá, eu aceito, tomei, tá bom. E ali, foi Gale Force e ult por um flash. And you can see with não teve como fazer nada. Completed here for River, especially once you hit that level 2 on the ultimate. If you go for a little bit of additional CDR on top, Cosmic Drive, or even a Zonias or anything like that, the ultimate cooldown starts getting so low. E é muito fácil pro Kaiwing forçar o pulo da Tristana. Ele dá o E, a Tristana pula. É instantâneo o negócio. You know, some kills, some assists, so assuming he's gone that, he's got quite a few charges, and you can really start to use it very aggressively, knowing you're going to have the ultimate. Nossa! I'm surprised Hecarim finished his recall, by the way, because Hanabi chose to stay around under the turret now that Mininar is back. That felt maybe diveable, but Carioca just finished a chance de dar merda esse dive no top era muito grande. Eles não podiam fazer isso, porque o Hecarim não tem dano. E a Karma também não. Tier 2 getting killed, no problem, and they're going to walk back and let Doggo take local gold. 300 locally right there on the Kai'Sa. Good as a champion kill in that regard. And that's going to keep accelerating Kai'Sa forwards. That's going to look nice. 5,000 gold lead now for PSG. É, meu amigo. Ficou bem difícil aqui. Bem difícil. A gente precisa sobreviver mais 10 minutos. E tentar não deixar a vantagem crescer acima desses 5k.
Se a gente mantiver a vantagem em 5K por mais 10 minutos, tá suave. Tá bem suave, algo que dá pra absorver com essa composição. O Recarinha é inútil. O Recarinha já era inútil desde a fase de pique. Desde a fase de pique, foi tipo assim... então, guys, a gente vai jogar aqui sem jungle, tá? Beleza, valeu, falou. O Recarinha é inútil, inútil, completamente inútil. Opa. Meu Deus. É o Trapper de 40 anos! É isso, Brasil! É isso que vocês queriam ver! Desculpa, gente, mas não dá. Não dá! Não dá, Brasil! Gente, vocês só têm que manter a desvantagem em 40, em 5K e estabilizar, estancar o sangramento. Gente, mas e se a gente dá uma double kill aqui tentando dar um dive torto? O que acontece? Ah, vocês morrem. E aí a gente aumenta a desvantagem de 5 para 6K. Tá maneiro. É isso. Muito bem, Brasil. Muito bem. Caralho, era só a Tristana dar dano na torre, cara. Era só a Tristana dar dano na torre, mas não, brasileiro, a gente tem... É isso que eu tô falando, é região Tier 3, cara. Região Tier 3 tem uma mania de pegar jogada de 50-50. Tipo, legal, se a gente faz, se aquela jogada dá certo, a gente ia pegar uma vantagem legal na mão do TT, ele ia pegar um ouro legal, ia voltar bem com um bom B, né, ia pegar um neutralizado, caramba, pô, legal. Só que era isso, cara. Porra. Só que ele usou triunfo, eu acho, né? Acho inclusive que ele tá de triunfo. Ganhou a cura, acabou. A cara do TT diz tudo, cara. E eu não sei se ele errou a bomba ou o que ele fez ali. Cara, o Tinon salvou a bunda do robô com muita força agora. Cara, o Tim tá... É impressionante, cara. O Tim... Putz. Right now, looking like a win on this one. River on a killing spree. It is a 1-for-1 though. It is a trade, so at least something on the board. Não é pra um, não. Meganar stun. Karaoke's just gone. The second kill picked up in this fight. Re-engaged on a Maple. Not enough damage. But the shot not going to be it. E lá vai o TT morrer de novo, ou será que não? Cara, só o Tinon salva, velho. É o Tinon contra 5, velho. É foda. Carioca, aprende o meta, seu arrombado. O boneco não existe mais, cara. O Recarinha acabou, velho. Entende? Aceita que o boneco acabou, cara. Pelo amor de Deus, a PEN tá jogando na 11.5 ou 11.6, cara. Como assim, velho? O jogo precisava estancar o sangramento e a PEN faz o quê? Enfia o dedo na ferida, enfia as duas mãos dentro da ferida e rasga assim pros lados. Porra! Olha o dano que esse Rumble dá, velho. E você não tem um jungle do outro lado que faça a mesma coisa. Que olha ali, beleza, o engage é legal, maneiro. Mas cadê o dano? Ih, o Tinon morreu. Cara, o Team precisa de tempo, ele é um Ryze. O que vocês estão fazendo lutando com o Ryze aos 15 min de jogo? Mano, caralho, o plano de jogo tá errado, o draft tá errado, tá tudo errado. Mano, acabou, acabou o Brasil. Meu Deus do céu. A única coisa positiva é que a gente ganhou da Wildcats e que a gente provavelmente vai ganhar de novo deles. Assim eu espero. We'll be able to walk this one out as the rest of his team is behind and they don't want to overcommit onto this. We'll see if they can. Eu juro que eu podia ouvir a Leona falando: "Ah, é? Então toma." Então toma essa ult aqui. Even killing off the Ryze in the 1v1, who's kind of maybe your hope for PEN of establishing some sort of a winning lane, some sort of pressure on. Cara, impossível, cara. O Ryze precisa de pelo menos 2 itens pra entrar no jogo. Deixa o Ryze pelo menos finalizar o arcanjo, cara. Deixa o Tinon jogar o jogo. A PEN tá acabando com o jogo antes do Tinon entrar nele, velho. E as duas kills que tem ficado pro Carioca foi um lixo.
I'm not a fan of the Karma build. I do not like Moonstone. I think Shurelya's is far superior. Sim, Shurelya tá 1000 vezes melhor que Renovador. Renovador tá um lixo. Renovador morreu junto com o Recarim, foi no mesmo patch. Gente do céu, cara, o que aconteceu com a PEN, velho? Eles não leram patch notes. It's not the determining factor of this game. I just think there's a stronger option. But we now look at the chance at a Baron setup at the same time. We're a minute and 10 seconds away from Dragon Soul. Psg Talon would be remiss to not grab that cleanly and then start playing the more difficult objectives. But you keep the wards down and then you claim bottom side, and then with Mountain Soul, it's almost impossible to get taken down. Nice Rumble ulti buys a lot of space, gets some decent damage across, but not enough to knock down. É muito dano muito rápido, cara. A PEN não tá em posição de jogar o jogo mais. E agora a vantagem que eu falei que precisava manter em 5k virou 9k. PSG, I don't think they'll start the Baron unless they get a pick. No, Lucy no lands the W trying to get away. Still has to flash though. This is double marksman comp. They can kill it off pretty quick. So Pain knows they have to at least keep vision on it, which sets up the potential for picks like these. A bit of comfort. You know, it's an ultless Leona. Maybe the team fight's not quite as strong anymore. Pain Gaming though don't have a minion wave to use with mid lane pressure, so all it means is. E olha a ult do Rumble já voltando. Eu acho que depois do Mundial o nerf no Rumble provavelmente vai ser o tempo da ult. Só que a PEN não tem uma jogada boa, sabe? A única esperança, o único sonho do time. Ai, que legal! O Freak e o Azael, os dois estão narrando sozinhos. Os dois estão narrando sozinhos o jogo. Mountain Soul could be at 2 lead for River, means about 80 more damage on his smite. And now a fight in the bottom river. Big double stun from Meganar. Rumble over the top. It's going to be 1-0 as Tinones drops. Now they engage the bottom side. Lucy gets the locket shield. And Hanabi can't quite find anything more. Not even the Q is going to land. A PEN só precisa estancar o sangramento, mas eles fazem tudo pra sangrar mais e mais e mais, cara. Por que, velho? Por que, PEN? Por que? Problem at all. Psg Talon took a loss yesterday, but they're looking for a win now. 23 minutes in, right away, going to the Baron to the top side now as well. And can you even defend it? You probably have to try. Meu Deus, but cara. what's Meu going to Deus. happen when you do? Because you're so far behind. It's 9,000 gold the deficit. Mythics and items across the board. And look at that. They can walk up and see that it dies on their screen. And Carioca, you can heckle Morreu Carioca. And it's going to be just barely enough, but there's still a chase in as Dago was unstoppable. Ai, pra quê, cara? As the replacement sub on the roster. The only player to beat Psg Talon this year, outside of Mad Lions, and now grabbing them their first win at MSI as well. BRTT now found in front of his red buff, hands it right back over to Maple, and it's time to close the game out. PSG Talon team fight into team fight into team fight. River with the ulti knocks down Robo from the top lane now as well. Meu Deus, and it's time cara. for the turrets to fall. 16-2 in kills. We don't even have time for color casting because it's just knocking down structures constantly as mid lane is going to fall. The inhibitor laid bare in the bot lane as well. Respawn's coming through eventually, but it's 24 seconds for Robo, still 12 for BRTT, 5v3 to push in the Nexus turrets, and there's not even damage. Flash Meganar gonna land into nothing, but it doesn't really matter because the turrets can't flash away. They still take full damage. Sinceramente, era um jogo que a PEN precisava estancar muito bem o sangramento. Eles precisavam segurar muito o jogo. E o Carioca, velho, por que você tá insistindo em pique da 11.6, velho? Olha que stomp, olha que stomp. Olha o stomp que a gente toma. É claro que a gente tomou um stomp, velho. Olha isso. Ridículo, ridículo. É porque eu sou brasileiro, então eu fico com raiva. Fico com raiva de ver o time jogando assim. E cara, isso é um reflexo da panelinha, da porra de um BRTT ainda estar jogando, sendo que o cara devia estar aposentado há 3 anos. E tá jogando, até hoje. Por quê? Porque os times falam, ai, BRTT dá muita imagem. E, velho, sem meme nenhum. Bot lane horrível. Tanto o Lucy quanto o BRTT jogaram, assim, eles não acertaram nada. Nenhuma decisão certa no jogo inteiro. Nenhuma decisão correta no jogo inteiro. Qual foi a melhor decisão que a PEN tomou? Gank no top, dive no Nara. Aquele dive foi perfeito, muito bem setado. O que faltou ali? A kill ter ido pro team, seria muito bom. Mas a kill ter ido pro Carioca, beleza. Se o Carioca fizesse dano, se ele fizesse o Recarim carry, tipo, papelote, papel, o maluco vai morrer em um ataque.
Mas ele vai ser carry. Ele vai dar um E, vai entrar e vai matar a Kai'Sa ou o Lucian. Vai evaporar um dos dois. Acabou. É o trabalho dele. Aí estaria suave. O problema é que a gente não fez isso. A PEN não se adaptou ao meta. A PEN não entendeu ainda os campeões. A PEN ainda não entendeu como funcionam as composições. E a PEN tá penando muito. A gente está vendo Tinons contra o mundo. Literalmente. Eu ainda vou dizer, o robô pelo menos está sendo um pilar de estabilidade. O Carioca, ele sabe fazer leitura. Ele sabe gankar. Ele sabe jogar o jogo. Mas ele não está adaptado ao meta. Ele não está sabendo jogar de Morgana, ele não está sabendo jogar de Rumble, ele não está sabendo jogar de Kindred, ele não está sabendo jogar de Diana. Nesse mesmo jogo, por exemplo, se eles fazem um combo diferente, porque o Lucian foi picado antes. Então você pega um pique forte no mid, mete uma Diana junto, você pega um AD Carry no mid, um outro AD Carry de volta, você pega você pega um desses campeões mais fortes do mid atuais. Você podia pegar até uma Syndra pra cima desse Lucian. Eu não lembro nem se estava banido, na real. Eu não lembro se a Syndra estava banida. Eu acredito que não. Mas se a Syndra não estava banida, era um pique perfeito pra cima do Lucian. Pegava uma Cassiopeia que fosse, sabe? Pega uma Cassiopeia e pega o dia do Carioca de novo. Ganka, deixa a Cassiopeia. A Cassiopeia entra antes do Ryze no jogo. E ela seria meio perfeita contra a composição adversária, porque os caras não vão poder entrar. Sabe, você para tanto a Kai'Sa quanto o Lucian com essa Cassiopeia. Você estanca o sangramento e você vira o jogo. Então, assim, a PEN jogou muito terrivelmente mal. E é a mesma coisa que eu falei antes. A PEN não está draftando certo, não está jogando certo. A PEN está um lixo nesse Mundial. E ontem a gente ganhou porque a Wildcats não é porque a gente é um time bom. E sim porque a Wildcats é um time ruim. Então, é isso. A gente está 1-1. A gente tem como reverter para amanhã e para segunda. Tem sim como reverter. Mas vai ter que mudar da água para o vinho. A PEN vai ter que literalmente se reinventar e parecer um novo time. Caso contrário, acabou o Mundial pra gente. Mundial não, o MSI, né? Então é isso, guys. Amanhã tem o jogo da PEN contra a Mad Lions. Eu já tô com medo desse jogo. Eu espero que a gente aprenda. E apanhe menos. E é isso, guys. E tem rivalidade em jogo, né? O Armut provoca a gente sempre que ele pode. Eu acho essa rivalidade divertida, interessante. Mas eu também não sou capaz de comparar a Mad Lions com a PEN. A Mad Lions está ligas à frente, está anos à frente. E é claro que vai ser uma diferença muito grande de estilo de jogo. A Mad Lions é um time muito superior à PSG. E tem um estilo de jogo muito diferente da PSG. Então a gente tem que saber ler o jogo, tem que se adaptar e tem que vir com o meta lido, tem que vir com o jogo direito. Senão, acabou. Então é isso, guys. Daqui a pouco eu vou upar também os dois jogos de ontem, tá? Tanto da Mad Lions contra a PSG, quanto da PEN Gaming contra a FastPay Wildcats. E é isso, guys. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão acompanhando até agora. E como sempre, GG e até logo.